bom dia, um bom domingo. Vou logo iniciando esse vídeo com esse versículo. E vou soltar para vocês na tela do histórico, né? Vou colocar, porque no vídeo não dá para colocar, só dá para colocar na tela do histórico, né? Cada vídeo que eu for falando, eu vou colocando versículo na tela do histórico, tá bom? Esse vai ser Zacarias 3, versículo 7. Jesus diz, eu sou o caminho. Vou colocar esses dois versículos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, nós temos um caminho a percorrer nessa terra. Não é só estar dentro da igreja que nós estamos seguindo ao Senhor, não. Porque nas Santas Escrituras diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará nas portas do céu. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão na porta do céu, né? Muitas pessoas estão louvando ao Senhor, estão cultuando, mas essas pessoas vão ser barradas de entrar nas portas do céu. Por que elas vão ser barradas? Por falta de doutrina, por falta de ensinamento, por falta de clarear a mente dessas pessoas. E quem que vai arcar com as consequências? Os pastores. Os pastores. Porque os pastores, eles estão o quê? Eles estão encarregados daquelas almas. Aquelas almas são do Senhor. Se essas almas forem para outro canto, o culpado não são o quê? O culpado não é o Senhor. O culpado são os companheiros dele que estão o quê? Na face da terra. Para fazer alguma coisa pelo reino do céu. Cujo ele faz o quê? Ele vira as costas, entendeu? Mas eu vou soltar os versículos tudinho para vocês. Porque o Senhor está dizendo. O Senhor fala. Ai dos pastores. Ai dos pastores que o quê? E ele ainda diz em outros versículos. Ele diz assim. Pastores, ouve a palavra do Senhor. E eu solto, a esposa do Senhor solta. A esposa do Senhor solta o que? Todos os versículos para vocês. Solta os versículos, solta o sonho do arrebatamento, confirma nas Santas Escrituras. E o porquê que vocês endurecem o coração perante as Santas Escrituras, entendeu? Já que vocês não creem nos sonhos, não tem nenhum problema. Porque eu vejo, por que tu acha mesmo que a gente não crê no sonho? Por causa dos planos que vocês fazem. O dia da manhã não nos pertence. Pertence ao Jeová, entendeu? Aí o que as pessoas fazem? Fica planejando e se esquece do que? Do principal, que é a salvação da alma de vocês, né? Mas glória a Deus, né? Vamos começar? Ó, vou ler os versículos pra vocês, tá bom? Depois eu solto nos históricos. Porque só nos históricos dá pra soltar sobre todo o assunto que eu falo pra vocês no vídeo, né? Para que vocês não sejam enganados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que é cujo, que o Deus que vem nos buscar, cujo é o Messias que vem nos buscar em cima das nuvens, como está profetizado em que? Em João, em Mateus, não sei se está em Lucas, né? Mas então, e lá no livro do Apocalipse também, todos os livros da Santa Escritura falam também da vinda do Senhor, entendeu? Porque tu tem incredulidade, é do mesmo jeito do meu sonho, entendeu? E eu vou soltar o sonho para vocês, vou soltar a Santa Escritura. Assim diz o Senhor dos Exércitos, cujo é o que eu vi em cima das nuvens no céu. Eu tive esse prazer, essa oportunidade de conhecer o Senhor antes do dia do arrebatamento, né? Essa honra ele me deu, né? Eu agradeço muito ao Senhor, o dono da minha alma, o dono do meu espírito, o dono do meu corpo. Por quê? Porque ele me compraste com preço de sangue. Eu pertenço ao Senhor, ao Deus de Israel, né? E se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, esse versículo que eu tô lendo aqui, os pastores estão pisando. Vocês, pastores, estão pisando em cima. Por que, tu tá dizendo que eles estão pisando em cima? Por quê? Vou já explicar, não. Vou já mostrar para vocês por que vocês estão pisando em cima. Tanto os pastores como as ovelhas estão pisando em cima. Primeiro, porque está escrito em João 2, e o versículo 15, e o versículo 16. Olha o que está escrito e olha o que é que vocês estão pensando. E algo que está escrito na Santa Escritura, que a gente deve soltar o sonho da vinda do arrebatamento dentro dos tempos dele, vocês impedem a esposa do Senhor de soltar o sonho. Mesmo porque tu disse que tu é a esposa do Senhor, porque o Senhor apareceu para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Se vocês não crêem nele, se vocês não acreditam, pois eu creio, eu acredito nele, ainda confio, entendeu? Vou soltar para vocês, como vocês empatam as coisas do reino do céu aqui na face da terra. Vocês, pastores, vocês, entendeu? Vocês não nem se salvem, nem tampouco deixam aquelas almas se salvarem. É o que tem escrito nessa das escrituras. O Senhor diz que os homens estão nas portas do céu, eles nem entram e nem deixam os homens entrar, né? Aquele povo, né? Que são os esquibras e os fariseus, eles estão na porta do céu, com a palavra do Senhor pregando, mas eles nem entram no céu e ainda impede a entrada das ovelhas
do Senhor entrar pelas portas do céu. Porque vocês sabem que o Senhor é a porta. Eu vou soltar esse versículo para vocês também. Entendeu? Glória a Deus. Bora para cá? Como vocês pisam, vocês, pastores. E também as ovelhas. Depois eu vou ler e ainda vou soltar nos históricos os versículos que vocês estão pisando em cima das Santas Escrituras. E os pastores só com ganância de quê? Vocês têm idolatria ao dinheiro. Vocês têm idolatria ao dinheiro. Por isso que vocês não querem o quê? Vocês não querem soltar a doutrina, disciplina as ovelhas do Senhor para essas ovelhas subir para o céu. Por que vocês não querem fazer isso? Porque vocês têm medo de perder o que vocês estão ganhando. Que são o quê? A gordura das ovelhas, né? Glória a Deus. Mas bora continuando. E depois eu volto para cá para continuar o versículo. Para mostrar para vocês que vocês estão pisando em cima da palavra dele. Ó. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todas fora do templo. O templo é a casa do Senhor. Eu vou deixar esse versículo para vocês. O templo é a casa do Senhor aqui na terra. Também os boi e as ovelhas espalhou o dinheiro dos cambidores e derrubou as mesas e disse aos que vendiam: pomba, tirai daqui estes, e não fazeis da casa de meu pai casas de venda. Você está vendo como vocês estão pisando? Quando eu saí da igreja ontem o sábado, na hora que eu saí da igreja, da casa do meu marido, então, da casa do meu esposo, o Senhor Deus de Israel, quando eu saí da casa dele, tinha venda, e vocês barraram o quê? Vocês barraram, sabe o que foi que vocês barraram? Deu alertar as ovelhas que elas têm que se reconciliar com o Senhor, que elas têm que estar preparadas para poder subir para o céu, que o Senhor está às portas. Agora vocês nem crê e vocês nem estão esperando a volta do Senhor, por isso que vocês fazem isso. Os planos de vocês são diferentes dos planos do Senhor, né? Mas continuando, parei ainda não. Continuando, ó. João 13 e versículo 16. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. E a que também... Como eu vos amei. E a vós que também vós uns aos outros todos vós ameis. Você está vendo? Isso aqui, as pessoas não estão com esse amor, não. Por quê? Porque está escrito, profetizado, que o amor de muitos esfriarão. Vocês acham que é só esfriar o amor do ser humano no meio do mundo? Não. Os de dentro da casa do Senhor esfriar, principalmente o amor pelo nosso Salvador, entendeu? Porque está escrito nas Escrituras, se vocês proíbem as coisas de Deus, então, sim. Mas as coisas que são do inimigo, vocês não proíbem. Vocês gostam de fazer a vontade dele, né? Enquanto a vontade do Deus de Israel, vocês o rejeitam, né? Mas continuando. Agora eu vou pro livro do Apocalipse, né? Vou continuar em João, ó. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você está vendo que o Messias, ele é o próprio Deus encarnado aqui na face da terra. Cujo vocês estão... Eu vou ler para vocês no livro do Apocalipse, e eu vou soltar isso também para vocês. Por quê? Porque vende as coisas na porta da casa dele. E faz o quê? Fazem o quê? Empata, soltar o quê? Um sonho da Santa... Soltar um sonho, uma visão que o Senhor deu para alertar as ovelhas. Vocês empatam e vocês fazem o quê? Coisas erradas. Por que as ovelhas não prestam atenção? Porque vocês não lêem as Santas Escrituras, entendeu? E Jesus enviou o seu anjo. Tá lendo aonde? Apocalipse 22 e o versículo 16. Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Você está vendo? Preste atenção no detalhe. Aquele João, ele já está com o Senhor. Ele está prestes a ser retirado da terra, que é o que teve essas visões do livro do Apocalipse. Mas esse versículo encaixa que por dia de hoje, as revelações que o Senhor disse que ia dar ao povo. No final dos tempos, ia dar o quê? Sonho aos senhores, né? Então, e o jovem ia dar o quê? Revelações, entendeu? E esse está se cumprindo. Por que vocês empatam? Por que vocês impedem? As coisas do Senhor não podem ser barradas pelo ser humano, não. Por que vocês fazem isso com ele? Vocês não têm amor nem a alma de vocês. Avalia o nosso Senhor, né? Porque a verdade tem que ser dita. Eu, Jesus, presta atenção que está falando com vocês, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo
para vós testificar estas coisas nas igrejas. Não foi só numa igreja, não. Foi nas igrejas, né? Eu sou a raiz de Davi. Peraí, deixa eu repetir. Não. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A resplandecente estrela da manhã. Quem tá falando com vocês é o próprio Deus nas Santas Escrituras, usando só a boca da esposa dele. E para completar, ainda vou soltar uma pequena frase para vocês, para que vocês entendam. O Senhor chegou para mim em sonho. Esse sonho eu solto também juntamente com as Santas Escrituras, que tem tudo escrito. O Senhor chegou para mim e disse assim, esse sonho é grande, só que eu só tô soltando só um detalhe para vocês. O Senhor chegou para mim e disse assim, eu também vou soltar só uma frase que tem escrito no livro do Apocalipse, versículo 17. A esposa do Senhor está dizendo que você se arrependa, entendeu? Ó, o Espírito não é o Consolador? É, meu, o Espírito é o Consolador. Pois então, olha o que ele está dizendo. Deixa eu soltar logo o detalhe do sonho. O Senhor apareceu para mim todo de linho, resplandecente, fino, que é a justiça dos santos. Ele não morreu pela palavra do Senhor, pregando por então. Ele apareceu para mim de linho fino, resplandecente. Ele chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Agora o que? O Espírito, que é o Consolador, e a esposa do Senhor tá falando com vocês, os dois, ó. E o Espírito e a esposa diz, vem. E também o que? Os convidados. Porque tem escrito nas Santas Escrituras. E eu vou soltar para vocês. Eu vou mostrar na tela do histórico para vocês. Os versículos de todos os que eu tô falando para vocês. Porque foi isso que o Senhor me pediu. E é isso que eu faço. Faço com o maior amor, com o maior carinho. Eu tenho um orgulho de eu ter aceitado o Senhor. O sacrifício que Cristo fez por mim lá na cruz do Calvário. Lá no Gólgota, né? Tem coisas que pessoas fazem o quê? Pisa por cima. Entendeu? Vou repetir o versículo. E o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouvir, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A água da vida é a palavra do Senhor. Essa que eu tô soltando para vocês. Ela é a água da vida para todos nós, né? Glória a Deus, encerrei para vocês aqui. Agora eu vou mostrar o que eu tenho que falar com vocês, né? Na Santa Escritura. Vou pro versículo novamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Também guardarás os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Nós só temos livre acesso às portas do céu se nós o que? Não pisarmos em cima das Santas Escrituras e nós o que? Botar em prática todas as ordenanças do Senhor. E eu vejo que o tempo evangélico está pisando em cima. Por isso que o Senhor levantou o que? A esposa dele no final dos tempos, para falar com vocês. Tanto o Senhor levantou ela, como ela levantou os homens de Nevi. É o que tem escrito, é o que tem profetizado, entendeu? E eu vou soltar para vocês. Tem o que? A Rainha do Sul. A Rainha do Sul se levantou no juízo com os homens dessa geração. Que são o que? Os homens de Nevi. A Rainha do Sul, ela não tá... Primeiro ela tá com o quê? Com o Consolador, né? Primeiro ela tá com o Consolador. Segundo, o Senhor levantou juntamente com a Rainha do Sul os homens de Nevi para pregar o que? A palavra do Senhor na face da terra. E isso aqui eu sempre vou soltar para vocês nos meus vídeos. E aqui nas Santas Escrituras também vou mostrar para vocês que tem escrito que o Senhor deixou, que estão pisando em cima dos átios dele. Só nesse pequeno versículo que eu mostrei a vocês, estão pisando em cima. Só nesse pequeno versículo que eu mostrei pra vocês, o povo tá pisando em cima.
Pronto, tá aqui, ó. Estão pisando em cima, para você, eu vou repetir, agora é Isaías 1 e o versículo 12, que tal, que o Senhor está confirmando que vocês estão pisando em cima. Por causa disso, as orações de vocês são barradas. As orações do Senhor, Deus é um Deus muito maravilhoso. Por quê? Porque Ele tem misericórdia da gente. O amor dele é grande, é único e maravilhoso. Mas Ele tem o quê? Ele tem misericórdia de nós, ser humano. Presta atenção, ó. Tá escrito, vou soltar o versículo novamente, ó. E, tendo feito um açoite de cordéis, lançou... Vou ler esse versículo aqui para vocês verem como vocês estão pisando em cima das Santas Escrituras. É João 2, o versículo 15, o versículo 16. Calma, eu vou primeiro ler aqui para vocês verem como está escrito, ó. Quando vier para comparecer perante mim, quem requerereu isso de vossas mãos? Você está vendo? Quem foi que requerereu isso? Das mãos de vocês, né? Vocês sabem o que é isso? Eu vou ler para vocês, ó. Que viesse a pisar os meus átios. Vocês viram que eu vi aquele versículo lá para vocês, não foi? Pisou em cima dos átios do Senhor. Os átios do Senhor são as Santas Escrituras. Se aqui está dizendo que não é para a gente vender as coisas dentro da casa do Senhor, as pessoas estão vendendo, elas estão pisando em cima das Santas Escrituras. Porque o Senhor fez naquele tempo, mas só que ainda está no mesmo jeito. Ele está usando o que agora? A esposa dele para o quê? Porque os pastores não falam isso os pastores não falam isso nas igrejas, não. Por quê? Porque vai machucar eles mesmos, ele está chamando a atenção deles mesmos. Mas glória a Deus, a melhor coisa quando a gente é chamado e advertido pelo Deus de Israel e quando a gente aprende a obedecer, né? Escuta, não seja um filho rebelde. O Senhor falou, escuta. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Você sabe o que são incensos? O incenso são os nossos cânticos, são as nossas orações que sobem ao Senhor. E eu vou soltar esse versículo, vocês vão entender. Eu vou soltar ele todinho. É primeiro de Isaías. O incenso é para minha abominação. E também as luas novas e os sábados. E a convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Reunião solene são escuto. Convocações são que muitas igrejas que vão se ajuntam só numa igreja só para cultuar o Senhor. Ele está dizendo que não está suportando. Isso aqui é para esse tempo de hoje. Entendeu? Que o Senhor está falando com vocês. Ele não está mais suportando isso. A iniquidade, entendeu? A falta de respeito com o próprio Deus. Continuando. O Senhor não está suportando isso mais não, vocês prestem atenção. As vossas luas novas e a vossa solenidade, a minha alma as odeia. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Você está vendo? As vossas luas novas e as vossas solenidades. A minha alma as odeia, já me são pesadas e estou cansado de as suportar. E ele está dizendo que está suportando, mas ele está dizendo que está cansado, ele está para não suportar mais. Na hora que o Senhor apareceu em cima das nuvens, o Senhor não suportou mais. Aguentar o que? As congregações, com o quê? Com iniquidade perante a face dele. Está escrito, eu vou ler para vocês, ó. Por isso, quando estenderem as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que multiplique as vossas orações. Você está vendo? O Senhor está dizendo que vai esconder da casa dele o quê? Ele está dizendo que vai esconder da casa dele os olhos dele. E preste atenção que ele vai dizer mais ainda. Ele não parou de falar ainda não, ó. Ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei. Você está vendo? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Por que que as vossas mãos estão cheias de sangue? Porque vocês estão deixando de fazer a vontade do Senhor. E o sangue dessas ovelhas está sobre a cabeça de vocês, que são o quê? Condutores de ovelha. Por quê? Porque vocês estão pisando em cima das Santas Escrituras. Dá do jeito que deve ser a doutrina que o Senhor manda. Purificai e santificai, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor existe santidade da nossa parte. Se nós não se santificarmos, nós não veremos o Senhor. E sem união também ninguém vai ver o Senhor, e sem santificação. Todos nós procuramos o quê? A Nova Jerusalém, que é a cidade futura. Mas cadê vocês? Cadê vocês? Precisa de quê? De união, que é o mandamento que ele nos deu, união e santificação. Cujo, o quê? O tempo evangélico, ele o quê? Ele está se recusando. Mas entreguei para... deixa eu continuar, o último, né? Vocês viram que ele vai esconder de vocês os olhos dele quando vocês derribarem a mão para o céu. Aqui está dizendo, ó. Por isso, quando estenderem as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Quando estender as mãos para o céu, ele esconde os olhos diante do que daquela congregação. Por quê? Por causa das iniquidades, ele não suporta. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que vive, o Deus que reina para toda a eternidade, entendeu? Bora. Continuando, metade corre versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Vou encerrar no versículo 16. Levantai vós, purificai vós. É pouco o que ele está dizendo? Lavai vós, purificai vós, tirai as maldades de vossos atos. Onde foi um ato de maldade? Entendeu? Com o quê? Com a esposa do Senhor. De tal que só entregando a mensagem. O Senhor aparece, nós não temos jamais condição de ver o que as coisas futuras, se por Deus não for concedido, entendeu? E cujas pessoas o quê? Estão se renegando ao próprio Criador, entendeu? E são aqueles que estão com a palavra do Senhor, que dói mais a essas pessoas. O ímpio aceita mais a palavra do Senhor do que os próprios que estão dentro da casa do Senhor. Não sei por que essa revolta. Preste atenção, o inimigo desse tempo, desse século, que o que ele está fazendo de tudo para cegar os olhos de vocês e o entendimento de vocês, né? Continuando. Lavai vós, purificai vós, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Então, perante os olhos do Senhor, vocês estão cometendo o quê? Maldade. Maldade. É o que está escrito. Maldade. Cessai de fazer o mal. Ele está pedindo, ele está clamando, ele está pedindo. Porque ele está às portas, ele está vindo para buscar o povo dele. Vocês prestem atenção na parábola das 10 virgens. 10 virgens é 10 templos que tem na face da terra, que é dele, que pertence ao Deus de Israel. Mas o que? 5 são loucas. Cuidado para que vocês não sejam uma delas, entendeu? Presta atenção, pastor, presta atenção para que o teu templo não seja um desses. E dentro do teu templo sai o quê? 2, 4, 5 ovelhas para o reino do céu, e as outras sai o quê? Para o lado esquerdo. Por causa de quê? Por causa de falta de doutrina, por falta de ensinamento conforme a vontade do Deus de Israel, do Deus que vive, o Deus que reina para todo sempre, entendeu? Encerrei para vocês, entendeu? Pisou, ó, vou repetir esse versículo. Quem requerereu isso de vossas mãos, que vieste a pisar os meus átios. Os átios do Senhor são os mandamentos do Senhor. Esse aqui que o Senhor fez lá em Jerusalém. Eu tirei o versículo e coloquei aqui. O versículo que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Que eu entreguei justamente para vocês, né? O versículo que tá aqui, eu tirei das Santas Escrituras e coloquei pra cá pra entregar a vocês. Porque eu vi a dureza do coração de vocês. Mas nem mesmo assim eu deixo de fazer a vontade do Senhor, entendeu? Ó, isso aqui, estão pisando em cima dos átios do Senhor, na porta da casa dele. Estão pisando em cima do altar. Estão pisando, fazendo isso aqui que eu tô lendo aqui. Isso aqui que eu tô lendo, tá acontecendo na casa do Senhor. E tendo feito isso aqui é revoltante para o Senhor.
Por quê? Porque vocês estão desobedecendo. Se ele comparecesse novamente, podia ter certeza que ele não fazia assim, ele fazia era pior. Por causa de quê? Por causa da teimosia de vocês, a dureza do coração de vocês, ó. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo. Templo é toda casa que tem reunião, que são que levantadas. Esses templos de tijolos são templos, são casas de oração. Tem escrito aqui, tem escrito em João também. Vou soltar para vocês na tela. Sobre a passagem de João, que ele está falando sobre a casa dele. A casa dele é chamada de casa de oração, não é chamada casa de venda, entendeu? Ó, e tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, todos os bois e ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambidores e derrubou a mesa e disse aos que vendiam pombas, e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes e não fazer da casa de meu pai casas de venda. Você, pastor, você tá pisando em cima, entendeu? Lê as Santas Escrituras, mas não pisa por cima. Obedece o teu Criador, que é o próprio Deus de Israel, né? Encerrei para vocês. Mas eu vou soltar o sonho do arrebatamento. Vou soltar o sonho do arrebatamento. O Senhor, por que o Senhor chama vocês? Poderia o Senhor chegar, não ter levantado ninguém e ter deixado acontecer do jeito que... Mas não, mas Deus a leva. Deus é um Deus tão maravilhoso. Deus é tão grande, tão santo, que Ele tem misericórdia de nós. Se Ele não tivesse levantado pessoas para o quê? Como tem escrito. Eu vou ler esse versículo para vocês aqui, ó. A dureza do coração de vocês, a dureza. Olha o que foi que o Senhor fez. O livro do Apocalipse, ele é uma sentença sobre a humanidade? É, Miriam, uma sentença. O livro do Apocalipse é um livro de quê? De sentença sobre todo o povo na face da terra, com certeza. Mas olha como nosso Deus é maravilhoso. No livro da sentença, Deus levantou no juízo. Nós estamos vivendo juízo ardores de parto. Para finalizar o restante de tempo que o Senhor padeceu, que o Senhor, né, determinou para todo o povo na face da terra, né? Ó, a rainha do sul se levantará no juízo. No juízo, o que é o juízo? O juízo, aqui ó, é Lucas 11, Lucas 11, o versículo 31. Mas primeiro, depois que eu ler isso aqui, eu vou ler um versículo para confirmar também, ó. Que eu principalmente falando sobre ele, né? Sobre o nosso quê? Sobre o nosso amado da nossa... Sobre o que? O amado da minha alma, o Deus de Israel, né? E sobre o quê? Aquele que concedeu salvação a todos vocês, né? Porque eu não tô falando que vocês amam ele, porque eu não sei do coração de vocês. Quem conhece o coração de vocês é ele, né? Ele sabe aqueles que amam ele verdadeiramente, ele também sabe aqueles que o quê? Não amam ele, porque o que ama ele... Não piso em cima das Santas Escrituras. Eu amo o Senhor, eu não vou pisar em cima das Santas Escrituras. Muito pelo contrário, eu vou fazer de tudo para cumprir. Bora pra cá, ó. A rainha do sul se levantará no juízo. A rainha do sul, ela já tá no meio de vocês. Pregando o evangelho do arrependimento, transformação de vida. Para que vocês, o quê? Tenham uma chance, uma oportunidade. Ao ímpio, que ele o que? Confessa o Senhor com a boca, com os lábios. O povo evangélico que tem a renúncia. É impossível vocês herdar o reino do céu se vocês não nascerem de novo. Vou soltar esse versículo também para vocês. Vou soltar aqui, ó. João. A Bíblia diz que é impossível qualquer pessoa do mundo entrar no reino no céu interpretadamente de quem seja exército que ela nasce de novo. Se ela não
exército, exército, é certo que ela nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor deixou muito bem claro nesse versículo. É o que, Meire? Qual versículo? Versículo é João 3 e o versículo 3. O Senhor diz que é impossível as pessoas entrar no reino do céu se elas não nascerem de novo. A pessoa aceita Jesus e continua com a mesma vida do mundo. Diferente só porque está louvando o Senhor com a boca, com os lábios, cantando e orando. Mas o que? As coisas do mundo elas não renunciou e querem ir para o reino do céu. Por isso que eu digo, tem que ter doutrina. Se vocês doutrinarem, essas pessoas elas escutam, elas vão se arrepender. Porque a sentença é terrível para essas pessoas, entendeu? Encerrei para vocês aqui. Agora eu vou soltar o sonho. Deixa eu continuar aqui, ó. A rainha do sul se levantará no juízo. O juízo vocês sabem, né? Que é o livro do Apocalipse. Ela já está no meio de vocês. Com os homens desta geração e as condenará. Pois até do confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Você está vendo? Agora eu vou ler o versículo principal. Que ele, jamais eu posso deixar ele de lado. Porque para aquela geração que o Senhor estava aqui na face da terra, para aquela geração, o Senhor deu o sinal, o profeta Jonas. Mas para nossa geração, o sinal é o Messias, o próprio Deus, entendeu? Que habitou lá em Israel, na Santa Terra, né? Que hoje, né, ele tem que purificar aquela terra. Versículo 30. Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os nivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. O sinal para nós é o Messias. O sinal para nós é o Messias. Por isso que eu digo, escuta o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Encerrei para vocês aqui, né? Vou soltar mais uma vez o mesmo versículo para vocês, ó. João, glória a Deus. João 3, o versículo 3. Disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor disse que é impossível as pessoas entrar no reino do céu se as pessoas não nascerem de novo. Aceitou Jesus, tem que ter renúncia. Aceitou Jesus, tem que deixar tudo na cruz do Calvário. Tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. A partir do momento que vocês aceitam. Mesmo é o Espírito Santo que vai trazer transformação e mudança. Sim, o Senhor já está às portas. Vocês vão ficar acomodados com a vida de vocês? Não, vocês têm que prestar atenção. Não tem que não tem que estar acomodado com a vida de vocês. Vocês têm que se renunciar. O Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Eu vou soltar para vocês esse versículo. Ainda vou soltar nos históricos para vocês. Vou soltar o sonho do arrebatamento também. Pronto, tá aqui, ó. É Lucas 9. Lucas 9? É Lucas 9. Lucas 9, o versículo mesmo. O versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor diz, se tu quer vir após ele, então,
Cristo está no céu. Para nós ir para o céu, para ir após Ele, nós temos que ter renúncia. Ele disse que nós temos que se negar a nós mesmos para nós o que? Entrar nas portas do céu, entendeu? E as virgens, 5 virgens prudentes, vocês continuem se consagrando ao Senhor, porque o Senhor está prestes a nos tirar da face da terra. E eu vou falar o versículo, mas eu vou ler o versículo, mas eu vou deixar nos históricos para vocês. Esse versículo eu tô falando para vocês, ó. Sobre estar vigilante. Olha o que o Senhor vai pedir para as pessoas estar esperando por Ele. Cujo que eu tô vendo que as pessoas estão desobedecendo também até nisso, entendeu, ó? Nessa parte que estão mesmo. E o inimigo, ele é sagaz, aí que ele se entremexe, né? O inimigo não tá preocupado, né, com aqueles que estão lá no meio da rua, não, que não aceitaram o Senhor. Ele tá preocupado com vocês que estão dentro da casa do Senhor. Com vocês, que vocês podem perder a salvação e vocês ir para onde Ele está. Porque na Bíblia só tem falando de 2 caminhos. O caminho para o céu e o caminho para o abismo. Não tem outro caminho. Não passou pela porta do céu, vai direto para o abismo. Entendeu? Ó, e olhei, pois vós não aconteça que o vosso coração se carregue de grotanina. Grotanina é a vaidade desse mundo, cujo vocês o que? Tão cheio o templo evangélico, entendeu? Por falta de quê? Por falta de doutrina. Aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas não pisam, entendeu? De embriaguez dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. O dia do Senhor vai vir sobre vocês de improviso. Por que vai vir? Por causa de falta de vigilância. Porque se vocês tivessem grudado nele, vocês saberiam. Vocês seriam alertados, entendeu? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Tá vendo como vai vir de surpresa esse dia? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Você está vendo? Entreguei para vocês. Vou soltar o sonho. Olha, eu sonhei. Vou soltar o sonho, ainda vou soltar o versículo para confirmar o sonho aqui mesmo, no livro de Lucas. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não estava vendo de tanto anjo. Quando eu avistei o Senhor, eu vi a lateralzinha do rostinho dele, vi os cabelos dele, vi as vestes dele até os pés. Não vi os pezinhos dele porque estava em cima das nuvens. Quando eu tirei a vista de Cristo e dos anjos, eu olhei para o meio da rua, já não estava dentro da minha casa. Eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo, eu vi a rua de uma ponta, a outra ela rachada, com a rachadura aberta, que é uma venda. E quando eu olhei, que eu vi uma venda no meio da rua, lá no início da venda, o meu filho estava caminhando para frente. O meu filho estava caminhando para frente, o meu filho mais velho estava caminhando para frente. E quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Eu vi umas pessoas saindo de dentro do cemitério ao encontro do Senhor nas nuvens. Aí eu me acordei. Algo que eu vou dizer para você. No momento do arrebatamento, glória a Deus, vocês vigiem. Vocês vigiem. No momento do arrebatamento, glória a Deus. No momento do arrebatamento, eu vi que eu estava querendo falar com meu filho pela última vez, só que eu não conseguia. E eu vi que ele não estava sentindo de nada do que estava acontecendo, porque na hora do arrebatamento vai ser em piscar de olho. As pessoas não vão perceber. Vão perceber quando sumir. Ah, desapareceu, foi o arrebatamento do Senhor. É isso que vai acontecer. Mas por quê? Porque vocês não estão igual a esse versículo. Não estão o quê? Vigiando, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você está vendo? Tudo isso vai acontecer. Mas entreguei para vocês. Eu amo vocês, Cristo ama você. Ah, deixa eu confirmar esse sonho do arrebatamento. Ó, vou confirmar aqui, ó.
Sobre eu ter sonhado com o Senhor em cima da nuvem, eu vou confirmar nas Santas Escrituras pra vocês, ó. Ainda vou deixar no meu histórico, tá bom? Quando eu terminar aqui, eu solto o vídeo e vou soltar o histórico pra vocês, só de tarde. Um bom dia, um bom domingo, entendeu? Pra vocês, bom descanso. E eu amo vocês, Cristo ama vocês. Por isso que Cristo chama o quê? Ao povo ao arrependimento, entendeu? Eu não é por mim, eu falo pra vocês o que está escrito nas Santas Escrituras. É o Senhor mesmo que chama vocês através do quê? Da minha boca, eu pregando a palavra dele, ao arrependimento. Não sei por que essa dureza de coração, né? Ó, então, é o versículo, para confirmar o sonho, vou soltar o versículo 27 e o versículo 28. E então verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, deixa eu ler aqui novamente. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Preste atenção, o Senhor está às portas. Vigiai, vigiai. É o versículo que eu soltei para vocês. Vigiai, vigiai. Esteja sempre o quê? De vigilância. O Senhor está às portas. A mensagem do Senhor foi entregue. Mary, confirma mais uma vez? Tá bom, bora. O livro já... sempre que eu solto para vocês, né? Nós já estamos o quê? Nas dores de parto. Nós já estamos nas dores de parto. Vou confirmar o versículo e vou dizer para vocês que nós estamos o quê? Nas aflições das dores de parto. Para que nós o quê? Saia desse mundo e vá viver com o Senhor na glória. Ele vai mandar os seus anjos vir nos buscar. Ó, vou soltar 3 versículos aqui em Mateus 24 para confirmar a vocês mais uma vez o sonho do arrebatamento. Ó. Versículo 29, 30 e 31. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui é no dia da vinda do Senhor, você está vendo? E logo depois da aflição daquele dia, nós estamos o quê? A mulher quando está com dores de parto, ela não está sentindo aflição, não, ela está sentindo prazer, não, ela está sentindo aflição. Então, nós estamos sentindo aflição. Olha como é que está o mundo por fora, o mundo está sentindo dores de parto, as nações estão gritando, as nações estão acontecendo tudo que está escrito na Bíblia, entendeu? Agora vai vir o que? A dor principal, que é o que? A dor do Senhor tirar nós da terra para levar para o céu, né? Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É porque meu óculos está ruim, mas assim mesmo eu continuo louvando ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus da minha vida, cujo eu aceitei. Eu cheguei numa igreja e disse assim: pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. Não precisar oferecer ele para mim, não. Na primeira vez eu oferecer ele para mim, e eu aceitei, né? Mas eu quis o quê? Aceitar ele com a minha boca. Eu quis procurar ele, eu quis ir atrás do meu salvador, entendeu? E eu cheguei para o pastor e confessei, né? Então, aí é maravilhoso, eu tenho orgulho de quê? Do Deus que eu aceitei na minha vida, entendeu? Ele me traz orgulho, espero que traga você também, né? Continuando aqui. E para vocês verem como é o arrebatamento, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo? Lá que nós vamos ser o que? Tirado daqui, vamos ser colhidos lá, né? Vamos ser ajuntados, colhidos lá, ajuntado lá, né? Vamos ser tirados daqui, vamos ser ajuntados lá para nós de lá. Glória a Deus, para a glória do nosso Senhor, né? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é um Deus muito maravilhoso. Eu amo o Deus de Israel, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Encerrei para vocês aqui, tá bom? Confirmando o sonho novamente para vocês. Também tem esse sonho eu também posso confirmar a vocês. Lá no livro do Apocalipse, as mesmas mensagens que eu acabei de ler para vocês, está escrito lá no livro do Apocalipse. Principalmente com o quê? Com grande tremor de terra, que vai ser o quê? Um grande terremoto na vinda do Senhor, entendeu? Vigiai, vigiai. Vocês que moram em prédio, se consertam com o Senhor. Aceita o Senhor, procura um tempo evangélico, aceita o Senhor. E te corrige só nas Santas Escrituras, entendeu? E
sobre essas pessoas que moram perto da praia, confessa o Senhor, porque tem algo terrível para acontecer com o quê? Com o mar. Porque a vinda do Senhor vai haver um grande tremor de terra. E outra coisa, o que o Senhor vai lançar no mar vai ser o quê? A Babilônia. E sobre a Babilônia que vai ser lançada no mar, que tem uma grande sentença sobre a Babilônia. Então, você vai lançar lá no mar, vai mexer com as águas. E o Senhor está escrito nas Santas Escrituras, está profetizado, que ele vai acabar com o restante da costa do mar. Eu também vou deixar esse versículo nos históricos para vocês. Todos os versículos que eu tô dizendo que eu vou soltar para vocês, eu vou soltar nos históricos para vocês. Porque só lá eu consigo colocar os históricos, consigo colocar o livro, o versículo e consigo colocar o quê? A palavra do Senhor que está escrita nas Escrituras, para que vocês vejam, vocês leiam e vocês creiam, entendeu? Que tem algo. O dia do Senhor é dia de o quê? Os dias não, é o dia do Senhor, o dia do Senhor. É um dia, tem esse versículo também, o dia do Senhor. O dia do Senhor clamará ali o valente. Vai ser dia de angústia, dia de escuridão. Vou soltar esse versículo também para vocês, para que vocês o quê? Vejam e compreendam as Santas Escrituras. Fui.